Fala, galerinha, vamos para a questão 2? A questão 2 também vai trabalhar esse gráfico aqui que a gente usou como ferramenta na questão 1. A questão 2 também é de gráfico, né? Uma questão aí da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Vamos a ela. A questão te mostra um gráfico de transição demográfica um pouco mais complexo do que aquele que a gente viu na primeira questão. Te mostra na primeira fase, né? Natalidade e mortalidade elevadas. E ele chama a primeira fase de regime demográfico tradicional, período de pré-transição, tá certo? Na segunda fase, que dura aí um período bem maior, né? E ele chama de apogeu, olha lá, o apogeu, a gente percebe uma redução inicial da mortalidade e posteriormente uma redução da natalidade. Nesse período de apogeu da segunda fase, que ele chama de transição demográfica propriamente dita, certo? E na fase 3, ele chama de regime demográfico moderno, é o pós-transição. Ele diz que inicialmente as taxas são elevadas e já na terceira fase as taxas são baixas, galera. Um gráfico aí do livro do Demétrio, né? Demétrio Magnoli, da Regina Araújo, projeto de ensino de geografia de 2005. O gráfico de transição demográfica auxilia na interpretação da nova dinâmica populacional no mundo. A partir da análise do gráfico e de seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Galera, vamos aqui analisar cada alternativa e agora ele não quer mais a nossa alternativa incorreta, mas sim a correta. Na letra A ele coloca: o regime demográfico tradicional ocorre nos países de elevado crescimento vegetativo. Galera, volta para o gráfico. Regime demográfico tradicional, ele fala que acontece nos países de elevado crescimento vegetativo. Meu garoto, fala pra mim, qual é o período de elevado crescimento vegetativo? É a fase tradicional? Não. É a segunda fase, é o que ele chama de apogeu, é a chamada transição demográfica. Então, os caras que vivem, né, os países que vivem o período de crescimento vegetativo elevado, eles estão na segunda fase. Não pode ser a tradicional, porque a tradicional é a primeira. Tudo bem? Não é o nosso gabarito. Vamos na letra B. O crescimento natural da população é resultado direto do saldo migratório que vem ocorrendo no mundo. Então a população, crescimento natural, também chamado de crescimento vegetativo, cara. A nomenclatura muda, mas o conceito é o mesmo. E ele está falando que o crescimento natural da população é resultado direto do saldo migratório? Não. O que é o saldo migratório? Os que entram em o país menos os que saem. Imigrantes menos emigrantes. Então, galera, ele está relacionando, na verdade, dois conceitos distintos. Ah, Léo, mas para definir o crescimento da população de um país, eu preciso do saldo migratório. Beleza. Crescimento populacional é crescimento vegetativo ou natural, mais o saldo migratório. Tudo bem? Então, letra B também está furada. Na C ele coloca o seguinte, galera, a fase de transição demográfica, que ele caracterizou aí como a segunda fase, caracteriza-se pelo aumento acentuado das taxas de natalidade. Aumento acentuado das taxas de natalidade, galera. De acordo com esse gráfico, a gente tem que dialogar diretamente com ele. A gente está vendo o crescimento vertiginoso da natalidade? Não. Na verdade, com o final desse período de apogeu, você tem uma redução dessa natalidade. A natalidade não sobe na transição demográfica, mas se mantém durante um tempo e depois decai, né? Então a letra C também está furada, concorda? Vamos seguir. Na D ele coloca: a tendência demográfica mundial é manter a mortalidade e a natalidade sob taxas elevadas? Então, na verdade, natalidade e mortalidade, né, a tendência é que elas se mantenham altas? Não, né, galera? A tendência é que elas se mantenham baixas. Duas taxas baixas. Tudo bem? Só sobrou a letra E. Vamos ver se bate. O período de pós-transição, pós-transição, dialogando com o gráfico, terceira fase. Regime demográfico moderno. Define-se pelas baixas taxas de natalidade, né, mortalidade e natalidade. Acabou. Gabarito. Tua aprovação chegando aí. Tá certo? Vamos lá, galera. Segue o fluxo. Vamos para 3.